Boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e o assunto de hoje vai ser quadriláteros, tá certo? Vou falar um pouquinho de paralelogramo, quadrado, retângulo, losango e o trapézio, beleza? Mas antes de falar dessas figuras, eu irei falar um pouquinho sobre quadriláteros de uma maneira geral, beleza? Quadriláteros. Quadri significa quatro, láteros significa lados. Então a gente vai estar trabalhando com figuras de quatro lados. Se tem quatro lados, consequentemente vai ter quatro ângulos, beleza? E como é que eu classifico os quadriláteros? A classificação será de paralelogramo, se tiver dois pares de retas paralelas, beleza? E será trapézio, se tiver um par de retas paralelas. E o outro par vai ser de retas concorrentes, beleza? E qual é a diferença de retas paralelas para retas concorrentes? É que as paralelas elas não se cruzam, enquanto que as concorrentes elas irão se cruzar em algum ponto, beleza? Então vamos dar continuidade agora à representação de um quadrilátero. Assim como os triângulos, eles têm vértices, têm lados e têm ângulos, beleza? Os vértices são representados por letras maiúsculas sem o chapéuzinho, beleza? Enquanto que os ângulos são representados pelas mesmas letras do vértice, sendo que com o chapéuzinho, tá certo? E os lados é o segmento, né? Eu tenho um lado B e o lado A. Por quê? Porque aí é um paralelogramo. E o paralelogramo ele possui dois pares de retas paralelas. Logo, vão ter lados iguais, tá certo? Onde as retas forem paralelas terão a mesma medida. Por isso que de A até D é a letrinha A e de B até C também é uma letrinha A. Por quê? Porque o segmento AD ele é paralelo ao segmento BC. Assim como o segmento AB é paralelo ao segmento DC. Por isso que os meus lados são apenas o A e o B. Tranquilo? Perímetro, nós já sabemos que é a soma de todos os lados, então nesse caso aí fica 2A mais 2B. Beleza? Classificação, né? Nós temos aqui ou é paralelogramo ou é trapézio. Nesse caso aqui, essa figura é um paralelogramo, por quê? Porque possui dois pares de retas paralelas. A primeira é representada pela cor azul, enquanto que o segundo par é representado pela cor vermelha. Então, se eu tenho dois pares de retas paralelas, então será um paralelogramo. Então, na verdade, basta você prolongar os segmentos, né, da figura e verificar se eles vão se cruzar ou não. Nesse caso aqui, ó, o trapézio, ó, se eu prolongar, você percebe que a linha azul ela vai se encontrar naquele pontinho preto ali, que está acima da sua tela. Então eu tenho um par de retas concorrentes e um par de retas paralelas. Beleza? Então tá aí a diferença geometricamente falando. Então vamos dar continuidade agora falando do paralelogramo, beleza? O paralelogramo ele pode ser tanto chamado de losango, retângulo ou quadrado. Como é que eu sei? O losango é quando os lados são iguais, beleza? O retângulo, quando os ângulos são iguais, no caso, ângulos 90 graus, tá certo? Vai ser os ângulos de 90 graus. E o quadrado é quando tem ângulos e lados iguais, beleza? E por que eu posso dizer que losango, retângulo e quadrado é um paralelogramo? Porque se você desenhar a figura e prolongar os segmentos, vocês vão ver que todas essas três figuras, losango, retângulo e quadrado, têm dois pares de retas paralelas, beleza? Então, por isso que eles são um tipo de paralelogramo, tá certo? Então tá aí a representação deles. A principal característica do losango é os lados iguais, L de losango, L de lados. Retângulo, ângulos iguais, e se eu juntar as duas características, lados iguais e ângulos iguais, eu vou ter o quadrado, que são lados e ângulos iguais. Beleza? E agora, algumas observações básicas, né? Que toda pessoa se confunde, mas agora a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Eu posso dizer que todo quadrado é um paralelogramo. Eu posso dizer também que todo retângulo é um paralelogramo. Esquece a letra S aí, tá certo, pessoal? Foi um erro de digitação. Todo losango é um paralelogramo, beleza? E todo quadrado é um retângulo, tá certo? E todo quadrado também vai ser um losango. Essas 5 observações são verdadeiras, tá certo?
O que eu não posso dizer é que todo losango é um quadrado e todo retângulo é um quadrado. Isso aí eu não posso dizer, tá certo? Agora falando um pouquinho dos trapézios, né? O trapézio ele tem um par de retas paralelas e o outro par é de retas concorrentes, beleza? O trapézio ele pode ser escaleno, quando todos os lados são diferentes. Ele pode ser retângulo, quando ele possui dois ângulos retos, beleza? E ele pode ser isósceles, quando possui dois lados iguais, tá certo? No caso aqui, geometricamente mostrando todos os tipos de trapézio: escaleno, o retângulo e o isósceles, beleza? E as retas paralelas tem um nomezinho, né, específico, base menor e a base maior, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Por fim, eu vou falar só de algumas observações aqui, mas são bem simples, eu acho que vocês já poderiam ter deduzido, que a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero sempre vai ser igual a 360 graus, e quando eu somo os lados, os ângulos do mesmo lado, né, que estão do mesmo lado, sempre vai ser 180 graus. Como por exemplo, eu tenho um paralelogramo, você traça como se fosse uma reta bem ao meio do paralelogramo. Então você vai dividir essa figura em lado esquerdo e lado direito. Se você somar os ângulos do lado esquerdo, que são dois, né, vai ser um ângulo obtuso e um ângulo agudo, vai dar 180 graus. E se você fizer isso no lado direito, também vai dar 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos que estão do mesmo lado sempre vai ser 180 graus. Vale também para o quadrado e para o retângulo, que é bem simples, né? Já que eles têm ângulos de 90 graus, você traçar um segmento ao meio e dividir em lado esquerdo e lado direito, você vai ver que vai ficar ângulos de 90 graus. 90 mais 90 igual a 180. Também é válido para o trapézio, tá certo? E para o losango, como ele tem uma inclinação, você tem que fazer o quê? No losango, a segunda propriedade vai se aplicar como? Quando eu somo o ângulo de cima com um dos lados, com um dos ângulos laterais, na verdade, ou quando eu somo o ângulo de baixo com um dos ângulos laterais. Pode ser o esquerdo ou pode ser o direito, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? No próximo vídeo eu vou abordar áreas de figuras planas, né? Como calcular a área de um paralelogramo, trapézio, triângulo, retângulo, beleza? Vou pegar um pouco de triângulos e quadriláteros, beleza? Falando sobre a área deles, tranquilo? Então, boa noite, forte abraço, bons estudos.